Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar agora mais uma conversa fraterna aqui no nosso YouTube. Esse projeto tem parceria da TV Chico Xavier, Rede Amigo Espírita e TV7, e todos os canais estão transmitindo ao mesmo tempo a nossa conversa fraterna. Então, já iniciamos, agradecendo a esses companheiros que tanto têm nos auxiliado na divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre a chegada da nova era, e por isso nós vamos ter a participação da Jeane Lanes e do Rossano Sobrinho, que são autores da nossa editora e que possuem duas obras que se relacionam, de certa forma, com esse assunto, Então, para iniciarmos o nosso bate-papo, vamos chamar o Rossano, que é terapeuta, educador, autor de mais de 20 livros sobre espiritualidade, educação e autoconhecimento. Ele é coordenador do Grupo do Evangelho da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, na cidade de Esfera Feliz, Minas Gerais, e tem realizado diversos trabalhos de divulgação espírita, em prol de nos auxiliar nesse conhecimento, nessa busca, pelo conhecimento espiritual. O seu mais recente lançamento é o livro Construtores da Nova Era, que foi lançado recentemente, no mês de abril, pela editora Letra Espírita. Bem-vindo, Rossano. Meu amigo Murilo, uma alegria estar aqui com você nessa atividade. Falar de espiritismo é nos aproximarmos mais de Jesus, Sim. É um alimento imperecível, é um alimento que nos fortalece para o dia a dia, e abraçamos todos os irmãos que nos acompanham neste momento, que vão refletir conosco, nessas abordagens tão interessantes sobre a nova era. Sim, e todos que tiverem dúvida podem, deixar nos comentários, que todos nós vamos ler depois da live, Fiquem à vontade e, se possível, a gente vai respondendo depois também. Muito importante a participação de todos. Para poder participar com a gente, vamos chamar a Jeane Lanes. Olá, Jeane, tudo bem? A Jeane, ela trabalha mediunicamente desde 2010, quando passou a fazer parte do grupo de médiuns da Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo. E aí foi nesse trabalho que ela começou a desenvolver a psicografia, e então veio a lume a obra Metamorfose, não é? Isso. É um prazer estar aqui, novamente ter a oportunidade de aprender mais um pouco, e quando nós nos encontramos para falar sobre o espiritismo, sobre os ensinamentos cristãos, a gente sempre está aberto a aprender, o compartilhamento de informações, então é um grande prazer e eu agradeço imensamente. Ah, que bom que você está aqui. Metamorfose foi lançado no finalzinho de 2020, Isso. E você lembra o mês exatamente? Foi dezembro, se eu não me engano, foi isso mesmo. É, por aí, foi o finalzinho do ano, e já está na segunda edição, mais de 6.000 exemplares impressos, e o Construtores é recente, foi agora do mês de abril, e o pessoal está gostando bastante. E temos o livro aí, gente? Temos os livros para mostrar? Olha, o Rossano mostrando Construtores da Nova Era, a Jeane mostrando Metamorfose. Todos eles, os 2 livros, e outros livros também da editora, podem ser adquiridos pelo site, que é editoraletraespírita.com.br. Quem faz parte do Clube do Livro já recebeu os livros em casa assim que foram lançados. E quem não pôde receber ainda, talvez por não fazer parte do clube, pode adquirir agora a parte, adquirindo pelo site da editora. É só acessar editoraletraespírita.com.br. Bom, o tema da nossa live é a chegada da nova era. Mas o que significa nova era, A nova era, na verdade, ela é uma transformação para um novo tempo. Nova era tem muito a ver com a questão da transição planetária, A transformação do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A diferença
do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração é que o bem tende a prevalecer um pouquinho sobre o mal. Nós temos uma ideia ainda muito romantizada, né, do mundo de regeneração, em que nós iremos viver felizes longe do mal. Não, é uma ideia muito romantizada e irreal também. No mundo de regeneração, o mal ele ainda vai existir, só que teremos uma predominância um pouco maior do bem. Não é, Rossano? Exatamente. É preciso entender que tudo é um processo, né? Vamos remontar a fala do Cristo quando ele foi indagado em Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Quando indagaram, Senhor, quando virá o reino de Deus? E Jesus responde, o reino de Deus não virá em forma visível. Ninguém dirá ele aqui, ali ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Observemos, queridos irmãos, que a expectativa de que algo vai chegar, né? As pessoas estão sempre esperando que algo de fora chegue e se estabeleça. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E é através de um processo, né? Exatamente de uma metamorfose, de uma transformação. Então, como o Murilo disse muito bem, é um processo lento. No mundo de provas e expiações, nós temos esses dois elementos que precisamos decifrar: o que são provas e o que são expiações. Expiações são processos que nós não demos conta no passado e que voltam sobre nós e não tem como fugir desses processos, né? As expiações, elas são elaboradas através de falências morais em vidas pretéritas. A palavra expiação, ela é composta de ex, para fora, pia, que significa santo, puro, e ação. A ação de fazer brotar a nossa pureza interior. Expiar não é sofrer por sofrer. Expiamos, né? É porque a dor é o fogo que consome o ego. E quando eu sofro, eu expio, ou seja, a pureza que há em mim acaba transbordando, né? Então, é um processo mesmo de transformação, de metamorfose mesmo, né? Eu acho que você foi muito feliz, Murilo, ao ter essa ideia de unir eu e Jeane aqui. Eu já envio o meu abraço a Jeane. Já nos falamos antes, mas só para não ser deselegante aqui, o meu abraço e parabéns pela obra, pelo êxito editorial da obra. Então, as expiações são esses processos que nós não demos conta e agora a gente tem que passar por eles, né? E as provas, não. As provas normalmente são escolhas feitas para passarmos por certos desafios a fim de evoluirmos, de progredirmos intelecto moralmente, como o Espiritismo nos fala. Então, nem toda dor nós estamos, aquela ideia, né, ainda bem religiosa, de, estamos pagando, né, como se tivéssemos que pagar algo. Estamos nos reeducando, estamos progredindo, estamos evoluindo. Então, o mundo de provas e expiações, ele é repleto de espíritos, né, encarnados, vivenciando expiações, quer dizer, reajuste de erros pretéritos e passando por provas para progredirem. O mal ainda predomina, né, nessa categoria de mundo, né, que Kardec, né, de forma bem didática, define como uma categoria. E já no mundo de regeneração, na verdade, na codificação, Murilo, Jeane e amigos, existe uma palavra que eu acho até um pouquinho mais adequada do que mundo de regeneração. Kardec usa também mundo regenerador. Me parece mais ajustada doutrinariamente, porque regenerador dá a ideia de em regeneração, né? Quando ele fala mundo de regeneração, não sei, parece que a coisa já aconteceu. E não é isso, porque o mundo de regeneração é justamente o trânsito entre o mal e o bem. Então, talvez a palavra mais adequada, também apresentada por Kardec, mas que não é muito trabalhada no meio espírita, nós vamos para um mundo regenerador, em vez de um mundo... Seria mais ou menos a mesma coisa, mas eu não sei se vocês têm essa impressão, diante da semântica da palavra,
de que regenerador da ideia de movimento, né? Regenerador. Então, nos mundos regeneradores, né? Essa categoria para a qual vai a Terra, né? A Terra vai adentrando paulatinamente, teremos a predominância do bem, né? Teremos criaturas voltadas mais para a espiritualidade, indubitavelmente, né? Porque a humanidade vai saindo dessa letargia espiritual, dessa sonolência, porque as dores que estamos vivenciando e outras que ainda vivenciaremos, certamente essas dores vão nos despertar para a transcendência, né? Não apenas para uma religião, mas para uma transcendência. E o Espiritismo é uma metodologia a serviço dessa transcendência. Sim, e é muito interessante esse ponto de vista que você trouxe da questão da terminologia, né? Regeneração e regenerador, porque as pessoas, no modo geral, como estávamos falando, elas têm uma ideia de que no mundo de regeneração, a Terra vai estar super feliz, né? Só vai existir o bem, todo mundo vai estar se amando, mas não vai ser assim, né? As pessoas prosseguem, Murilo, com aquela ideia de quem indagou Jesus, quando virá o reino de Deus. Então, eles estão esperando a nova era, o mundo de regeneração, assim, algo que chega. Mas é um processo muito lento, né? Ainda teremos o mal, ainda teremos tragédias, ainda teremos crimes acontecendo. Só que, diferentemente do que acontece nos dias atuais, em que todos nós, invariavelmente, acabamos dando uma atenção muito maior ao que é negativo, nós iremos dar atenção àquilo que é positivo, àquilo que é bom. Se nós pararmos para analisar, entre uma notícia boa e uma notícia ruim, qual notícia tem mais audiência? A notícia é ruim, por quê? Porque o mal existe e porque nós ainda estamos muito presos a dar atenção ao que é negativo. No Isso mundo que você está dizendo é muito claro, desculpa te interromper. Se você chega para uma pessoa e diz assim, lembra de fulano? Sim, ele começou o doutorado. Que bom, costuma o assunto encerrar ali. Mas se você falar assim, lembra de fulano? Traiu fulana, se separou, aquilo vira uma novela. A pessoa, mesmo? Como foi? Nossa, que coisa. E aquilo estica, né? Vira um novelo ou uma novela, aquilo vai toda a vida. E os assuntos bons, as informações positivas, não chamam tanta atenção. Tá aí os programas, os telejornais sensacionalistas, né? Eles têm um público, uma alta audiência por conta dessa negatividade que eles trazem. Sim, e isso acaba tendo muito a ver com a questão da escala espírita, né, que é o grau dos espíritos. O grau de evolução do mundo está de acordo com o grau de evolução daqueles espíritos que habitam o mundo, né? Como o Rosana falou, é algo que vem de dentro para fora. Se nós, espíritos, estivermos mais elevados, o nosso mundo, consequentemente, vai ser mais elevado. Não é o planeta estar elevado que a gente vai se transformar em ser de luz, né? Depende de nós. A respeito dessa escala espírita, vou pedir para a Jeane explicar um pouquinho para a gente, mas antes, uma dica para vocês. Nós temos no nosso canal no YouTube um vídeo explicando sobre essa questão de data limite. Foi um vídeo baseado em uma edição da revista Letra Espírita, que se encontra disponível em versão digital para todo mundo. É uma edição especial sobre data limite, que, consequentemente, vai abordar muito a respeito desse assunto da regeneração, da transição planetária. Não existe uma data exata, né, com dia e horário para a gente dormir e acordar com o mundo regenerado. É um processo muito lento e gradual, tá? Então, essa edição tá magnífica, tá disponível em versão digital e vocês podem adquirir pelo site revistaletraespírita.com.br e podem assistir aqui no nosso canal no YouTube o estudo a respeito dessa temática. Agora, Jeane, explique para a gente um pouquinho essa questão da escala espírita, né? O que isso tem a ver com esse assunto que estamos trazendo já, que é a escala dos mundos?
Então, como o Rossano colocou perfeitamente, né, e você também, né, reafirmou, a nossa evolução, ela é nossa. É porque muitas vezes a gente imagina o planeta se tornará regenerado, o planeta está em transição, nós imaginamos o planeta, né, a estrutura física, o planeta Terra se tornará regenerado, sendo que, na verdade, todo esse processo evolutivo não é do planeta, e sim dos habitantes do planeta, né? Somos nós que estamos em modificação. Então, assim como existe, né, essa escala de evolução, né, planetária, os diferentes estágios em que um planeta ele está, nós temos que entender talvez até mais a nossa escala, porque é ela que Uhum. determina a mudança do planeta. E como nós nos conhecemos muito bem, nós sabemos que nós não vamos mudar da água para o vinho de um dia para o outro, né? Todo o trabalho de mudança, todo o trabalho de evolução, ele é lento porque ele depende das experiências que nós vivenciamos, a forma como nós lidamos. Então, essa evolução também vai acontecer assim, né? Então, não há como imaginar essa data limite, a partir de amanhã seremos um planeta regenerador, porque nós estamos neste processo de evolução, então depende de nós, né, quando isso efetivamente vai acontecer, né? Dentro da obra do Kardec, ele propõe uma escala espírita, mostrando justamente como, né, nós evoluímos, desde aquele momento mais primitivo, em que éramos totalmente ignorantes, até o ponto que estamos, e onde nós, né, chegaremos um dia. Mas o interessante, antes da gente falar exatamente sobre essa escala, é reafirmar o que o próprio Kardec colocou, que essa escala ela não é exata. Uhum. Por quê? Porque nós somos seres em constante modificação. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cair na generalização. E muitas vezes saber que existe uma escala e que existem os espíritos, por exemplo, superiores, e acreditar que todos os espíritos que estariam nessa categoria são iguais, pensam iguais, agem iguais, e não, nós somos diferentes. Então, às vezes, eu já aprendi algumas coisas, o Rossano não, mas ele já aprendeu várias outras que eu ainda não consegui aprender. Então, nós estamos todos caminhando, mas cada um na sua jornada. Então, a gente tem que encarar essa escala só para nós compreendermos de onde nós viemos, onde estamos mais ou menos e onde queremos chegar, né? O Kardec, ele divide, né, os espíritos mais ou menos em três grupos, que seriam os espíritos imperfeitos, né, a categoria em que, né, estamos nós, num momento ainda de um planeta em provas e expiações, os espíritos bons, né, que seria justamente a partir do momento em que você começa a entrar nesse processo de regeneração, e os espíritos puros, que seriam o nível, né, em que nós alcançaríamos um ponto, não vou dizer máximo, mas superior dentro da nossa evolução. O interessante é que é justamente o que vocês estavam conversando, né, falando a respeito do planeta. Porque Uhum. dentro dos espíritos ainda imperfeitos, que somos nós, existe uma predominância da matéria sobre o espírito. Então, nós ainda damos mais valor ou damos mais prioridade para as nossas necessidades materiais do que as espirituais. A partir do momento em que você começa a virar, né, esse jogo, né, a balança começa a pender para o outro lado, onde o espírito começa a prevalecer, as necessidades espirituais começam a ser mais importantes que as materiais, nós passamos, então, a esse grupo que é chamado de espíritos bons. Então, tanto os espíritos imperfeitos quanto os espíritos bons ainda dependem da matéria, porque eles ainda estão ligados à matéria. A diferença é justamente como vocês estavam falando, é o que é prioridade, né? Nós damos prioridade hoje ainda, infelizmente, mas alcançaremos o nível em que isso não vai acontecer, ao que é material. Muitas vezes deixamos o crescimento espiritual em segundo plano. A partir do momento que isso muda, nós entramos nesse novo grupo. E a partir do momento em que a matéria deixar de ter importância, que só o crescimento espiritual interessa, só a bondade é importante, aí nós alcançaremos esse nível maior, que seria de um espírito puro.
são 3 categorias para milhares, milhões de pessoas. Então, assim, é difícil você imaginar que dentro desse grupo todos, né, compartilham as mesmas formas de pensar, as mesmas formas de agir. E até por isso o próprio Kardec subdividiu esses 3 grupos em classes, né? Ele subdividiu em 10, alguns defendem que seriam 9, mas o importante é que se nós, né, formos lá no Livro dos Espíritos e analisarmos cada uma dessas classes, nós conseguimos ver mais ou menos onde nós estamos. É uma das primeiras coisas que a gente costuma fazer, né? Onde é que eu estou aqui? Né? E aí a gente começa a ver, nossa, eu realmente estou nesse ponto, e eu quero chegar nesse ponto seguinte. Então, entender essa escala espírita é entender quem somos, mas principalmente entender quem nós queremos ser. Sim. E essa questão... Oi, pode falar, Murilo, é interessante essa fala da Jeane, esse final aí, que me recorda que os espíritos dizem assim: os espíritos superiores não querem saber quem nós fomos, nem quem nós somos. Eles querem saber quem nós queremos ser, né? Então, esse esforço, esse olhar para frente, né? Jesus dizia assim: quem toma do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus passado, né? Então, essa vontade, essa determinação, esse empenho. Jesus não ficou perguntando a Maria Madalena o que ela fez ou deixou de fazer. Ele viu que ela estava ali com um propósito superior de seguir adiante, né? Então, isso é muito, muito importante. Uma coisa que me chamou a atenção também na fala da Jeane, quando eu me tornei espírita, eu percebi que o movimento espírita não trabalha muitas campanhas no sentido, assim, da coletividade, fazer um grande movimento social, vai todo mundo para um lugar para fazer alguma coisa. E aí depois eu fui entendendo, é porque pode ter isso também, mas o trabalho principal é esse trabalho interno de cada um, né? Porque às vezes a gente entra num trabalho coletivo que nem sempre está reverberando dentro do indivíduo. Aquele trabalho de massa, né? Junta todo mundo no lugar para fazer alguma coisa. Mas não podemos perder esse entendimento de que é dentro de cada homem, né? Uma vez dizem que um professor estava muito cansado, que o seu filhinho, ele estava planejando uma aula e o seu filhinho o incomodava toda hora. Aí ele pegou o mapa mundi, cortou o mapa mundi todo, entregou o menininho e falou assim: olha, conserta isso aí, monta esse quebra-cabeça. Quando você terminar, você me chama. Ele achou que o menininho fosse ficar 1 hora para montar o quebra-cabeça. Dali a pouquinho o menininho veio com ele, o quebra-cabeça, o mapa mundi todo montado, colado de durex, certinho, né? Ele falou: menino, quem te ajudou? Quem que te socorreu nisso? Ele falou: não, papai, eu só consertei o homem. O menininho tinha uns 5 aninhos. Quando ele virou o mapa mundi, tinha uma figura de um ser humano atrás do mapa mundi. Ele só colou o braço, a perna e montou. Ou seja, é consertando a criatura humana, o indivíduo, que a coletividade, né, vai se iluminando. Não vai chegar algo assim e vai acontecer. É um processo realmente de cada um. Sim. E uma fala interessante também que a Jane falou é a questão da gente ser muito preso à matéria. E isso se correlaciona com a questão de nós darmos muita atenção àquilo de ruim que acontece. Geralmente o que acontece de ruim é ligado a questões materiais, a questões da vida terrena. E se nós estamos muito presos à matéria, nós vamos dar atenção realmente a essas coisas negativas. O que é do bem é mais voltado à questão espiritual, caridade, né? É algo mais altruísta. E se nós não estamos espiritualizados, nós não vamos achar esses assuntos interessantes. Tem um certo sentido também. E aí a gente vê muitas pessoas falando nos dias atuais sobre essa questão do bem e do mal, que o mal parece estar cada vez mais forte. Mas será que é o mal que está cada vez mais forte ou será que somos nós que não estamos dando atenção àquilo que é mal? Se nós analisarmos sob a ótica da evolução, o Espiritismo ensina que não temos como regredir. A evolução, ela acontece de forma progressiva e constante. Então,
o mundo realmente está mais negativo? Coisas mais ruins estão acontecendo? Rossano e Giane, tragam a opinião de vocês e exemplos também. Sim. Tem alguns elementos aí que nós precisamos considerar, né? Elemento 1, nesse período de transição planetária, nós sabemos que estão reencarnando ou reencarnados na Terra espíritos que há muito tempo estavam em áreas umbralinas e que trazem comportamentos bem primários. Porque nesse processo de separação do joio e do trigo, né, que nos fala o Apocalipse de Jesus, e que o Espiritismo fala que esse período de transição ocorre essa separação do joio e do trigo, esses espíritos, vamos chamar de renitentes no mal, estão tendo possivelmente a última oportunidade reencarnatória na Terra. Isso faz com que o mal, neste momento, se apresente de forma muito acentuada. Então, a gente vai olhar para a sociedade em alguns momentos e ver um primarismo de todo tipo, inclusive nas artes, né? A gente vai ver uma certa decadência nas artes, algumas tendências tribais, algumas coisas que a gente vai falar, engraçado, a música já esteve tão melhor, por que agora a música está tão decadente? São esses irmãos, né, que emergiram, vamos dizer assim, através da reencarnação de faixas mais densas do umbral. Mas se lançarmos um olhar mais amplo, como propõe Allan Kardec, né, aquele que se encontra no topo da montanha consegue olhar tudo mais amplamente, até a ponte que está quebrada a 2 quilômetros. Cadê a escravidão? Nós vivenciamos um período grave ainda de preconceito, de discriminação racial e etc., mas já vencemos a escravidão. Cadê o duelo em praça pública? As pessoas iam para a praça pública até que um tombava ali e o povo assistia. Então, há violência? Sim. Há muita coisa ainda na Terra? Sim. Mas já há uma consciência do bem, né? Hoje, por exemplo, eu até fiz uma pesquisa, Murilo, só no Brasil há 300 mil organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, trabalhando para o bem de todos, cuidando de grupos vulneráveis na sociedade, como crianças vítimas de abusos, mulheres que sofrem violência doméstica, refugiados. Então, eu pensei, eu não sei se nesse momento agora eu posso citar algumas dessas organizações. Posso, Murilo, rapidinho? Pode. Posso. Associação de Assistência a Refugiados no Brasil, a OASIS, presta auxílio para solicitantes de refúgio, promove eventos que mantêm os refugiados, principalmente árabes, em contato com elementos de suas culturas. Caritas Brasileira oferece acolhimento, orientação jurídica, acompanhamento das solicitações de refúgio e encaminhamentos para instituições afins, atendimento psicológico individual e em grupo, curso de português, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, Ives de Roussan, atua na proteção de crianças e adolescentes em situações como violências sexuais, crimes de homicídio, violência física e violação dos direitos. Anjos da Noite, em São Paulo, oferece cerca de 800 refeições por semana para pessoas em situação de rua, que vivem no centro da cidade. Então, assim, são muitas organizações. Se formos olhar no nosso meio, né, a gente vê uma obra, por exemplo, como as Casas André Luiz, que tem um serviço maravilhoso lá de assistência a pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, são pontos de luz, de caridade, de amor, de socorro, de ajuda, que mostram uma consciência planetária bem mais elevada. Porque, por exemplo, a criança, o espaço que a criança ocupa hoje na sociedade, na Idade Média, a criança não tinha esse espaço. A criança não era considerada. Hoje nasce uma criança, ela é o epicentro da atenção da família. Então, há tragédias? Há ainda muita barbaridade por aí? Mas já há uma consciência emergente muito poderosa, uma consciência do bem e da luz. Isso é incontestável.
Eu acho interessante você colocar isso, porque nós estamos justamente nesse período de transição, né? E muitas pessoas muitas vezes julgam, né, como o Murilo colocou, que a humanidade ela está mais intolerante, mais violenta. Mas, como você disse, tem essas questões, né? As últimas oportunidades para alguns, né, alguns dos nossos irmãos. Mas eu também vejo uma outra questão, que é a forma como nós estamos enxergando o que está acontecendo. Porque eu só me incomodo com a violência, eu só me incomodo com a intolerância porque hoje eu evoluí e cresci. E considero a intolerância, a violência como algo não aceitável. Então, será que as coisas estão piores ou eu estou enxergando as coisas piores porque eu estou melhorando? É um outro ponto que a gente tem que enxergar também, porque nós estamos nos incomodando com todas essas situações porque nós já percebemos que aquilo não é o ideal. E essas situações, né, ainda de violência, de intolerância, são situações, a gente pode até citar o ensinamento de Jesus, são os escândalos necessários, porque se a gente parar para pensar, são nos grandes momentos de tragédia, de dor, que a nossa bondade se faz mais presente. Então, se você for observar as guerras, até agora, neste momento de pandemia em que nós estamos vivendo, muitas pessoas que antes elas nem se dedicavam à caridade, elas estão se disponibilizando a auxiliar aqueles que estão sofrendo nessa situação. Então, dessa situação teoricamente desconfortável, está surgindo, né, no interior de muitas pessoas uma bondade que às vezes elas nem se davam conta. Então, é um momento de turbulência. Eu acho que toda mudança, ela é turbulenta. Não existe um processo de mudança que seja extremamente pacífico. Sempre vai haver uma turbulência, porque é dessa turbulência que nós vamos nos incomodar, que nós vamos perceber aquilo que precisa ser mudado. Porque a gente só muda o que incomoda. Se tivesse tudo um mar de rosas, para que a gente ia mudar? Nós continuaríamos todos nós do jeito que estávamos e não entraríamos numa nova era. Então, nós precisamos desses momentos de incômodo, né, que são, né, oferecidos a todos nós, para que nós possamos nos enxergar que nós sim estamos mudando, que hoje eu sou uma pessoa que me incomoda com a intolerância, mas antes eu era o intolerante. Então, isso, e é o que o Murilo colocou, é nesse ponto que eu tenho que olhar o lado bom da situação. Não é olhar o mundo está piorando, é olhar, eu hoje consigo enxergar que isso não está certo, eu estou crescendo. Isso é um passo extremamente importante na nossa evolução, é reconhecer o que nós precisamos mudar e também reconhecer o quanto nós já crescemos. Dizem que uma vez, Jeane e Murilo, Chico Xavier estava passando em frente a um bar e alguns jovens, era um sábado à tarde, estavam jogando sinuca, o dia inteiro ali no bar jogando sinuca. E tinha um companheiro ao lado do Chico, né, bem assim, crítico, olhou para os jovens assim, voltou-se para o Chico e disse, nossa, esses irmãos estão perdendo tanto tempo nessa reencarnação. Aí Chico Xavier olhou e falou assim, o companheiro falou, ali, jogando sinuca, com taco de sinuca, o dia inteiro jogando sinuca. E aí Chico olhou e falou assim, nosso Emmanuel está dizendo que na reencarnação anterior, no lugar de tacos de sinuca, eles carregavam espingardas. Então, esse olhar diferente, né, esse olhar mais otimista, de que estamos sempre melhorando. Dizem que o Chico era um especialista nessa postura, de olhar sempre o aspecto positivo. E, naturalmente, que assim ele estava realmente construindo, né, um mundo melhor, porque alimentando esperanças, né, nós precisamos muito ainda da esperança, principalmente quando a dor nos visita. A Jeane comentando esse período de pandemia, quantas ações beneméritas, caritativas, eu vi pessoas se oferecendo nas redes sociais para fazerem compras para os grupos de risco, né, aquelas pessoas que não podiam ir, se oferecendo, olha, se o senhor, se a senhora precisa, entre em contato comigo, eu posso fazer a compra. Outros músicos fazendo
cantorias nas varandas das sacadas dos apartamentos para que as pessoas pudessem ouvir. Personal trainer, na Espanha, o personal trainer começou a dar aula para toda a vizinhança, aula online, exercícios físicos, né, para beneficiar aqueles que não estavam podendo sair de casa, exercitar. Então, é isso, né, quer dizer, e nos lembra também o que os Espíritos disseram. É necessário que o mal chegue ao excesso para que se verifique a necessidade do bem e das reformas. É num momento desse que a consciência desperta ainda mais, né, para que haja a transformação, a metamorfose, né? Você comentou, aí eu acabei me lembrando, né, dessas situações que a gente está vendo na pandemia. Eu, como professora, né, e lido com a questão de aula à distância, nós vemos vários casos de pessoas que trabalham, às vezes, com conserto de celular, conserto de computador, que simplesmente poderiam continuar suas vidas, fazendo o seu trabalho, na verdade, agora até ganhando mais, porque todos estão precisando, né, dessa tecnologia, se dedicarem a consertar e doar celulares e computadores para crianças poderem estudar, crianças que estão à distância, né, na aula à distância, mas não têm esse recurso. E o engraçado é que tudo isso é o que a gente chega até nós através da mídia. Então, imaginem a quantidade de boas ações que nem mesmo a gente fica sabendo. Né? Então, o mundo, ele pode estar aparentemente violento, intolerante, mas existe muita bondade que chega até nós, mas há muita bondade que não chega. Mas nós temos que mudar a nossa forma de enxergar isso. Sim, esses exemplos da pandemia, por exemplo, né? Nós focamos muito no lado negativo, mas existem muitas coisas boas que estão acontecendo, né? E nós podemos nos prender a esses bons exemplos e evoluirmos cada vez mais. E aí, vamos entrar num tópico agora que nós vamos unificar o tema da nossa live, que é a chegada da nova era, com os 2 livros, né? Nós até colocamos um subtítulo nesse tema, né? A metamorfose individual para se tornar um construtor da nova era. Né? Metamorfose que tem a ver com a obra da Jeane. Né? Em Metamorfose acompanhamos a reforma íntima do personagem central, que não é uma pessoa boa, né? Age de forma equivocada, mas que no decorrer da história a gente vai vendo que esse espírito busca a evolução, né? Busca consertar aquilo que cometeu de equívoco. E em Construtores da Nova Era, nós vamos analisar como agem os encarnados que buscam auxiliar no bem, né? Já são espíritos que estão buscando, né, um grau de evolução um pouco maior, né? E eles estão também, consequentemente, num grau evolutivo um pouco superior ao nosso personagem central do Metamorfose. Então, para se tornar um construtor da nova era, concluímos que devemos realizar antes a metamorfose. E aí, juntando o tema dos 2 livros, né, essa questão de realizar a metamorfose para se tornar um construtor da nova era, vou pedir para Rossano e Jeane desenvolverem um pouquinho mais. Primeiro, Jeane, né, desenvolvendo um pouco sobre qual é a principal lição da obra Metamorfose, né, e um pouquinho sobre o personagem central, de que forma que a história pode impactar as nossas vidas e, consequentemente, influenciar na nossa evolução. Bom, como a gente está conversando desde do início da nossa conversa, a evolução coletiva depende da evolução individual. E muitas vezes nós temos esse sonho de mudar o mundo, só que isso não está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance é a mudança, né, interior, é a reforma íntima, que inclusive eu vou citar, que eu adorei a forma como ela foi citada no livro Construtores da Nova Era, que a reforma íntima é a limpeza da nossa casa mental, né? É exatamente isso, é trabalharmos aquilo que está ao nosso alcance, que somos nós. Né? No Metamorfose, a personagem principal, o Jorge, ele passa por todo esse processo, começando do ponto em que ele entende que está errado, entende que o que ele faz não é o certo.
E nesse momento ele abraça a culpa. E isso é muito comum entre nós, né? Nós enxergarmos os nossos erros e nos culparmos por isso. Sendo que, na verdade, nós devemos agradecer. Agradecer porque hoje eu consigo enxergar que eu estou errado e preciso mudar. Enxergar o erro, assumir que erra, é o principal passo, é o primeiro passo. A partir deste momento que eu sei que eu cometo equívocos e tenho que mudar, aí eu vou buscar todas as ferramentas que a vida vai me proporcionar, o auxílio de irmãos espirituais encarnados e desencarnados, mais esclarecidos, que vão me auxiliar a enxergar os caminhos que eu posso traçar para mudar, para fazer esse processo de metamorfose, de mudança. Obviamente, a gente sempre vai se deparar com o preconceito, a gente sempre vai se deparar com a intolerância alheia e até mesmo a nossa, mas nós sempre temos que perseverar, entendendo que essa mudança, nós somos capazes e merecedores dela. Todos nós, independente do nível, né, de erro que nós cometemos, todos nós somos capazes e merecedores de mudar. E depende de nós entender a necessidade dessa mudança e abrir os olhos para enxergar como a vida nos oferece diariamente situações, oportunidades de fazer novas escolhas, de traçar novos caminhos, né? Durante a história do personagem principal, ele vai encontrando no seu caminho pessoas que vão auxiliando e pessoas que não desistem. Mesmo ele ainda reticente, mesmo ele ainda achando que não é capaz de mudar, achando que tem que permanecer ali mesmo porque ele não vai conseguir, pessoas que permanecem ao lado dele dizendo você é capaz, você consegue. E ele percebe que ele consegue principalmente quando ele percebe que ele também pode ajudar. E aí a gente percebe, isso é muito vivo na nossa vida. Nossa mudança, ela sempre está acontecendo, mas nós percebemos isso quando nós nos colocamos para auxiliar o próximo. É quando a gente leva o auxílio ao próximo que a gente começa a enxergar efetivamente o nosso processo de mudança. Por isso que o auxílio ao próximo leva ao próximo o que ele necessita, mas principalmente traz para nós o que nós necessitamos. Justamente essa visão de que todos nós, cada um ao seu momento, cada um ao seu tempo, porque temos o livre-arbítrio, temos toda uma jornada individual, mas todos nós podemos mudar para alcançar esse novo patamar, junto com nossos irmãos, e alcançar essa tão esperada nova era. Sim, muito bom. E Rossana, complementando a frase de Jeane, né? Explica pra gente o que é efetivamente ser um construtor da nova era. Será que são espíritos que já estão num grau de perfeição? Esse personagem principal da obra da Jeane, o Jorge, que era imperfeito, cometeu tantos equívocos, ele pode ser um trabalhador da nova era? Ele pode ser um construtor da nova era? Ou por ter errado tanto, ele já não tem essa chance mais? Bem, eu vou remontar a Chico Xavier novamente para responder essa sua pergunta. Quando a gente fala, né, construtores da nova era, pode parecer uma ideia meio romântica, né, mas não é. Eu diria que uma das principais características dos construtores da nova era não é nada romântico o que eu vou dizer, mas é o cansaço. O cansaço de caminhar nos trilhos equivocados ou nos atalhos da vida. Dizem que Chico Xavier falava que nós, espíritas, somos aqueles espíritos que já perdemos tantas oportunidades que hoje só nos resta subir a montanha da elevação carregando um pouquinho de arroz e sal e água. É uma metáfora assim, né, meio forte, mas eu vejo que os construtores da nova era são espíritos que se cansaram da horizontalidade da vida. Ou seja, aquilo que a Jeane comentou lá no início, o materialismo, a busca pelos poderes que o ladrão
pelas conquistas que o ladrão rouba, a ferrugem carcome, a traça corrói. Diz o doutor Adão Nonato, querido amigo meu, psicólogo de São Paulo, muito conhecido, que quando alguém chega ao consultório dele que diz assim, doutor, eu estou desiludido da vida, e ele fala assim, graças a Deus, meu filho, agora você acabou a sua ilusão, você está desiludido. Então, os construtores são espíritos dos mais variados tipos, mas que estão cansados de matéria, de materialismo, de horizontalidade. Eles querem transcender. Porque eles se deram conta de que nos vícios não tem felicidade. Nas conquistas puramente materiais também não há felicidade plena. Que somente transcendendo a matéria, ou seja, no caminho da espiritualidade, que é a vivência da lei de amor, de justiça, de caridade, na prática do bem, na entrega ao ideal superior, então todo espírito que, vamos dizer numa linguagem bem jovem, né, caiu a ficha, se deu conta de que o mal nos faz muito mal, de que o mal não nos plenifica, de que somente o bem nos plenifica, nos alimenta, como dizia Jesus, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. São espíritos que estão cansados de sofrer e que já conseguem vislumbrar um caminho diferente, que é o caminho da transcendência, que é o caminho da espiritualidade. Então, sobre o Jorge, né, o personagem, todo espírito que já percebeu que errou, ele já começa num processo de construção da nova era, reconstruindo-se, né? E como é esse processo? Allan Kardec explica muito bem. O arrependimento, né? A consciência de que errou, né? O arrependimento. A expiação, que é um sofrimento automático por aquilo que ele fez de errado, e aí chega no terceiro nível, a reparação, que é o processo de fazer a sua reconstrução. Como escreveu o apóstolo Pedro em uma de suas cartas, né? É o amor que cobre multidões de pecado. Então, um construtor da nova era é um espírito que cansou de errar e que hoje descobriu que o caminho é o caminho do espírito, né? Que é o bem. Então, todo ser, né? Não precisa ser só esses espíritos que vêm de outros orbes, esses missionários, né? Como dizia Madre Teresa de Calcutá, o importante não é fazer grandes coisas, é fazer as pequeninas de forma grandiosa. Então, se você começa a despertar para a realidade do espírito e começa a colaborar, pouco que seja, né, para a renovação social, para a transformação positiva da sociedade, você já está sendo um construtor da nova era. Eu, inclusive, estou recebendo algumas perguntas de leitores já do livro, né, e uma menina me escreveu assim, Rossano, eu acho que eu posso ser uma construtora da nova era aqui na minha casa, eu sou a única espírita, mas eu falei, mas é claro que pode, né? Porque as grandes missões nem sempre são essas coletivas, não. Dizem que perguntaram ao Chico o que ele vai ser na próxima encarnação, como vai ser a missão dele, e que ele teria dito, olha, eu vou reencarnar para ser mãe de 2 espíritos muito complicados, renitentes no mal, e que eu vou tentar ajudar esses 2 espíritos. Talvez o Chico tenha dito isso para sair do holofote, para sair do estrelismo, daquela coisa de missionário. Mas a gente sabe que há pessoas no total anonimato realizando grandes missões. Todo ser que percebe que somente o bem faz bem e que começa a ajudar na melhoria da sociedade, em qualquer de seus quadrantes, pode ser um construtor da nova era. Sim, muito bom. Ótimos esclarecimentos tivemos na noite de hoje, né? Será que estamos realizando a nossa metamorfose? Será que estamos trabalhando para sermos um construtor da nova era? Vamos ficar com essa reflexão. Eu quero te parabenizar, Murilo, porque você teve essa ideia de unir 2 obras interessante, né, Jeane? Isso é inspiração. Parabéns. Gostei. Ai, que bom que gostaram e que bom que conseguimos desenvolver, né, um estudo bem interessante unindo esses temas.
Gratidão pela participação do Rossano, da Jeane, de todos que nos assistiram aqui também nessa 1 hora. Passou rápido, né? Mas já estamos chegando aqui no nosso encerramento. E aí, então, para a gente poder continuar conectado com a espiritualidade, vamos caminhando para fazer a nossa prece final. Vamos fechando os nossos olhos, mas antes vou pedir para o Rossano e a Jeane darem algumas palavrinhas finais. Eu quero agradecer a oportunidade, Murilo, de estar aqui conversando com o público do Letra Espírita, parabenizar toda a equipe do Letra, tão dedicada, a obra saiu tão linda, e essa partilha, que isso para o autor eu considero muito importante. Muito obrigado, e a todos que estão nos assistindo nesse momento, muita luz, muita paz, muita esperança, né? E saibamos isso, que o pouco que a gente consegue fazer já é luz no nosso caminho. Um grande abraço, Jeane, um prazer contatar você aqui, né? Siga aí firme no seu trabalho, que é lindo, tá? Parabéns. Obrigada. Eu agradeço também imensamente, né? Inclusive, recentemente eu escrevi em um dos posts do Letra Espírita, e vou repetir aqui, eu estou muito feliz de fazer parte dessa família, né, do Letra Espírita. É sempre muito bom, né, poder compartilhar o pouco que a gente sabe e aprender o muito que a gente pode ainda aprender. Eu agradeço imensamente e eu espero de todo o coração que esse nosso momento de conversa possa ter auxiliado, possa ter esclarecido, ou pelo menos ter aberto uma janela para que a gente possa entender a necessidade da nossa mudança. Todos nós estamos em constante mudança, ninguém sabe demais, ninguém é detentor da verdade, todos nós precisamos mudar, estamos aqui para isso. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos reencarnados. E é assim, entre amigos, entre familiares, que nós mudamos. Então, que a gente possa, né, contar com todos aqueles ao nosso redor para continuar essa mudança. Agradeço, Murilo, pelo convite, adorei, agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui com o Rossano, e é sempre muito bom e estou aberta sempre a convites. Gratidão a todos. Vamos então agora sim, fechamos nossos olhos. Vamos mentalizar a imagem de Jesus, nosso guia, governador espiritual. Senhor Deus, abençoe-nos, que possamos ter momentos de tranquilidade, de luz em nosso dia a dia. Que possamos ter força para realizar a nossa transformação individual e que com isso possamos auxiliar na transformação do planeta em um mundo melhor. Nos ilumine e abençoe sempre, que assim seja. Que assim seja. Fiquem todos com Deus e até breve.